O gráfico do Bitcoin hoje, ele rompeu, né? Ontem e hoje, ele rompeu a região que estava controlando o preço do Bitcoin. E nós estamos novamente testando a zona de valor máximo do gráfico diário. Tá? Então vamos entender esse contexto aqui, beleza? Vamos lá. O Bitcoin, ele tinha toda essa região de controle de preço e a volatilidade estava intrínseca, né? Presa dentro dessa zona de negociação. Ele perdeu essa zona de negociação, ao perder os 90 mil, consolidou, confirmou, entrou para um movimento de um canal abaixo, fez um fundo falso, tá? Fez um fundo falso, exatamente aqui no dia 10 de março, foi um fundo falso, fez um trap, o trap aconteceu exatamente entre os dias 7, 8 e 9 de abril, fez o trap, enganou todo mundo, rompeu uma boss momentaneamente e disparou, beleza? Subiu, criou um triângulo simétrico, explodiu para cima, criou um outro canal de acumulação, fez um rompimento falso, enganou todo mundo, voltou na base da acumulação e depois criou uma outra barra de imbalance, né? Uma outra barra de desequilíbrio de preço, uma outra barra de ação institucional muito forte no preço, tá? Inclusive, eu quero até ver aqui a questão do volume. Ó, exatamente o que eu estava achando. Olha o tamanho do volume que entrou nesses candles aqui, tanto no dia 9 de abril, marcando fundo. Depois, esse volume foi trabalhado naturalmente pelo mercado. Tivemos um volume muito forte no dia 1º de maio, que foi o rompimento dessa acumulação. E agora um outro volume muito forte ontem. Hoje, eu acredito que o mercado seja um mercado meio que de lado, meio sem sentido, como está aí se demonstrando, né? Um mercado bem indeciso. A gente está tendo um doji nesse momento. Se a gente permanecer nesse doji, ou seja, sem direcionamento no curto prazo, lembrando aos senhores e às senhoras, né, que essas barras verdes que vocês estão vendo aí do lado do preço, do lado do candle, a gente chama de Fair Value Gap, FVG. No Smart Money Concepts, esses Fair Value Gaps, eles são zonas de imbalance, zonas de desequilíbrio, tá? Certo? Zona de desequilíbrio. Essas zonas, elas normalmente, elas são retestadas. Normalmente, elas são trabalhadas como liquidez interna, tá? Essa liquidez interna, ela é trabalhada dentro dos interesses de compradores, vendedores, rotação de capital, dentro dos tempos gráficos menores, dos time frames menores, ok? E aí a gente percebe as mudanças nos time frames maiores. Então perceba o seguinte, o Bitcoin fez um movimento de recuperação, acumulou, subiu, acumulou, subiu. O que ele vai fazer agora? Provavelmente, ele vai criar um novo processo de acumulação nessa região. Então, se preparem para os próximos dias, vocês verem o Bitcoin trabalhar assim, ó. Ó. Numa acumulação. Para ele depois tomar uma decisão de voltar para fechar esse Fair Value Gap ou avançar na direção dos 110 mil dólares. Então, ele tem dois caminhos nos próximos dias. Ele volta para testar o Fair Value Gap, para fechar o Fair Value Gap, essa região anterior. Ele pode voltar no meio do Fair Value Gap ou pode voltar na base dessa longa barra de volume, que foi uma barra muito poderosa de volume. Perceba que ela é grande e ela é larga, porque tem muito volume aqui dentro. Ele pode voltar nessa região de suporte, tá? Fazer um pivô de alta ou confirmar esse fundo para seguir o movimento de alta. Ou até mesmo voltar nessa zona de acumulação dessa liquidez todinha, capturar toda essa liquidez deixada aqui atrás, porque nesse momento o mercado está extremamente longado, extremamente comprado, porque a turma entrou com FOMO, entrou com ganância.
Então, o mercado pode voltar aqui para liquidar a galera, limpar todos os apostadores de alta e só depois ele disparar na direção dos 110 mil dólares. Isso é possível. Ok? Isso é possível. Beleza? Ouçou? Partindo do princípio que o Bitcoin vai fazer uma acumulação parecida com essa que ele fez agora anteriormente. Lembre-se, dentro desse contexto aqui, o Bitcoin, ele subiu forte, lateralizou, tá? Ficou lateral, seguindo uma dinâmica por mais ou menos uns 9 dias, fez um rompimento, e esse rompimento que ele criou, ele devolveu tudo de novo, fez um fundo ascendente ao fundo anterior, e aí sim ele dispara para buscar a alta verdadeira. Ok? Aqui, inclusive, se você desce para o tempo gráfico menor, você vai perceber que ele enganou muita gente com esse triângulozinho aqui, ó. Tá? Esse triângulozinho aqui, que a gente achou ele no gráfico de 1 hora, ele deu a entender que o preço iria subir com essa barra do dia 2 de maio às 11 horas, essa barra aqui. O preço fez o drible do Ronaldinho, né? Puxou para um lado e foi para o outro. Certo? Então ele puxou para a liquidez fora do triângulo, pegou o topo do triângulo e foi buscar a base de novo dessa zona anterior, pegou essa liquidez, pegou essa liquidez, pegou essa liquidez e aí sim ele disparou. Então, essa jogada do BTC é uma jogada que ele faz direto. Tá? Faz direto essa jogada aqui. Não adianta se posicionar na ganância, não adianta achar que ele vai para 120, 130, 140, você vai comprar tudo agora porque eu vou ficar de fora, porque, meu Deus, é a oportunidade da minha vida, se eu não comprar tudo agora eu tô ferrado. Cara, se você fizer isso, você vai se ferrar. Tá? Se você fizer isso agora, você vai se ferrar. Certo? Vitor Fu, obrigado pela sua presença. Volta a live aí que tu vai ver o que eu falei a respeito disso alguns minutos atrás, tá? Obrigado aí pela sua presença. Deus abençoe você, meu prezado. Saudade de você. Fazia tempo que você não vinha por aqui. Então, esse cenário aqui agora é um cenário que a gente tem que ter calma. Por quê? Vamos lá. Bitcoin, no curto prazo, bateu a máxima dos 104.300. A gente tinha printado, inclusive aqui, ó, usando o nosso RSI, a gente tinha printado que ele viria buscar a zona 80. A zona 80 foi exatamente o alvo que a gente tinha traçado na semana atrasada, quando a gente falou pela primeira vez. Ele dava naquele dia, dava 105, 104, alguma coisa. Ele aqui agora está marcando 106 por causa do pivô que ele provavelmente deve fazer. Então, o RSI agora tem uma LTA. Essa LTA precisa ser respeitada. Se essa LTA no gráfico de 1 hora for quebrada, beleza, de boa, ele provavelmente vem buscar a zona 50 novamente, tá? Se ele voltar na zona 50, e aí a gente está trabalhando com probabilidade, ele volta para casa dos 101.800, tranquilo, super de boa, tá? Então, ele voltaria para essa zona, faria um pivô nessa região e voltaria a subir para buscar a sobrecompra mais uma vez, aqui em cima. Beleza. Esse é o caminho bullish, é o caminho tranquilo, é o caminho que a gente acha que vai ser legal, tá? O outro cenário é ele ter uma realização de lucro forte nessa região, que também é normal. Tinha muita gente presa, né? Aqui para baixo. Muita gente comprou no 74. Muita gente comprou nos 90. E essa turma, logicamente, vai realizar lucro aqui. E é sábio fazer isso, tá, gente? Nós estamos falando de quem comprou nos 70, quem comprou nos 90, a gente está falando de um lucro de mais de 11%. Show de bola. Quem comprou nos 70, a gente está falando de um lucro
de 40%. Então você tem que realizar lucro. Quem pegou nos 70 e não realizar lucro agora, na minha opinião, não tem inteligência. Tem que realizar lucro, tá? Para não deixar devolver. Tem que realizar lucro. Seja no Bitcoin, seja nas altcoins, seja no que você quiser. Mas você precisa realizar lucro. Ok? Então temos essa longa zona de liquidez aqui atrás e agora nós temos uma outra zona de liquidez sendo criada. Tá? Essa outra zona de liquidez aqui, ela está sendo criada. E onde é que está a zona de controle dela? 101.300. Exatamente aonde eu acabei de falar para os senhores. A região de controle do preço está muito próxima da região provável que o RSI acabou de indicar para a gente. Então, professor, existe possibilidade do Bitcoin voltar para testar os 100 mil? Existe sim. Só que antes disso, ele tem um suporte local nos 102.300, tá? 102.200, 102.300. E tem este Fair Value Gap mais abaixo, que ele pode fechar eventualmente no movimento, né? Que é de correção um pouco maior. Se eu pego Fibo do ponto de pivô até o topo local, fechar o segundo Fair Value Gap aqui, traria o BTC para a região dos 98.900, 99, 100 mil dólares, tá? Então, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, o Bitcoin pode sim corrigir até os 100 mil para fazer um pivô de alta e continuar o movimento ascendente. Ou, como eu já também falei, o Bitcoin pode ficar lateralizando nessa construção superior aqui para criar uma zona de acumulação para depois fazer um movimento explosivo. Tá certo? Beleza? Agora, saiu uma notícia muito boa no mercado. Caramba, os Estados Unidos fechou um acordo com a China. Cara, ele pode ir-se embora lá para 120, 130, e aí só Deus sabe para onde ele pode ir. Estamos diante de um cenário de volta do sentimento de risco do mercado. Esse cenário voltou. Então, professor, Bitcoin vai voltar para 70. Porque tem ordens lá. Cara, livro de ordens do Bitcoin da Binance. Eu estou aqui com o livro de ordens do BTC da Binance. No gráfico de 1 hora, eu vejo algumas coisas importantes. Primeiro, poucas ordens aqui em cima de venda. Poucas ordens de venda. Então, não tenho, nesse momento, ordens grandes de venda do Bitcoin na Binance. Pelo menos ordem a limite eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho ordens de defesa, ou seja, ordens de compra. Aqui. Eu tenho uma ordem grande nos 102.700 e eu tenho uma ordem grande nos 102.200. São ordens grandes. Tá? Professor, e aí, o que você acha? Eu acho, cara, que a gente está num movimento muito bom, saudável para o mercado. Voltamos novamente ao topo da VWAP semanal, que a gente havia ancorado no topo de dezembro. Voltamos agora para testar o topo dela. Cara, se a gente romper esse topo, e perceba o que eu já falei para os senhores, o preço sobe, né? O preço sobe, cria uma acumulação, sobe de novo, cria uma acumulação, sobe de novo. O que ele deve fazer agora? Uma outra acumulação para subir de novo. Tá? Professor, mas se ele não fizer isso, qual é o caminho? Cara, o caminho é ele voltar novamente para trabalhar essa acumulação anterior aqui, ó. Tá? Esse é o caminho. Então, compreendendo isso, o que você vai fazer? Você não vai se expor à ruína, porque você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Você não vai se expor à ruína desnecessariamente. Tá? Não vai fazer isso. Lembrando que este cenário, cara, pode romper a qualquer momento. Tá? Tem um detalhe que eu quero trazer para vocês. Aqui embaixo é
o funding rate. O funding rate no diário, ele passou muito tempo negativo. Negativo. Ele agora está positivo e muito forte. Perceba que o funding rate, quando estava... O funding rate, quando estava negativo, a gente tinha o preço caminhando em altas lateralidade. Altas lateralidade. Agora o funding rate está positivo. Quem está ganhando taxa nesse momento, muito fortemente, a turma que está apostando no short, né? A turma que está apostando na queda do mercado. Certo? Beleza? Enquanto isso, o Open Interest também subiu. A gente percebe aqui que desde o dia 7 de abril, que o Open Interest do Bitcoin, ele se recuperou fortemente. Começou a ter novas ordens, novos negócios feitos no mercado futuros. Isso mostra que a intenção de especular o mercado voltou também. Tá? Então, todo esse contexto corrobora e facilita que a gente tenha uma certa leitura do curto prazo e nos ajuda a entender o seguinte. Eu tenho o Bitcoin numa zona de topo. Hoje deve ser um dia de lado, um dia enfraquecido, depois de uma barra muito forte, que foi a de ontem. Um inside bar ou uma barra de indecisão é normal. Não tenho muitas ordens de defesa, vou colocar aqui nos 30 minutos mais uma vez. Não tenho ordens vendedoras muito fortes aqui para cima, não tenho. Eu tenho ordens de defesa embaixo, tá? Então, uma correção ali nos 101, 102, normalíssimo. Não vejo muita pressão vendedora nesse momento, tá? Certo? E agora, o momento de estratégia.